tá ao vivo. Mas tá. Aí, pronto. Acho que já tá ao vivo. Ah, que bom. Vai aparecer eu assim. Então tá. Estamos em. A Lúcia. Ah, Lúcia. Oi, Lúcia. Obrigada pela sua presença. Pergunta se tá dando barulho do ventilador. Ah, depois eu pergunto. Olha no centro, no seu. Ah, eu vou entrar. Cadê o... Ai, pois é, tô aqui nervosa aqui, né? Aflita, ansiosa. Obrigada, tá? Pelo carinho. Oi, Afonso. Aí, Fê, Aqui, mas tá dando pra ouvir direito. tá? Então me ajuda aqui, acho que ele já pediu. Ali, ó. Enviou visualizar. Clica aqui. Isso. Fazer uma transmissão ao vivo. A Nath. Oi, Nath, sumida. Poeta. Boa noite! Oi, Afonso. Namastê! Tudo bem, gente? Tudo jóia? Tudo ótimo! Que prazer estar aqui com você. Muito bom. Feliz também de te ver aí virtualmente, né? Nesses momentos assim de pandemia, né? Pois é. Tem que aparecer aqui, Lafayette. Em fevereiro eu tô aí. Finalzinho do mês eu vou estar passando por aí. É? Vai ter aula aqui? Então, eu acho que eu não vou poder dar aula exatamente por causa da pandemia, né? Ah, tá. Aí não, acho que não vai poder, mas vou estar por aí. Ah, então tá bom. Você avisa, então, né? Aviso, aviso sim. Então tá bom. Pois é, Afonso, esse projeto, ele já era um projeto nosso, né? Contar para o povo, né? Exatamente. Já era uma ideia que a gente já tinha trocado, né? O ano passado. E aí o ano foi acontecendo, aconteceu, né? Mas aí que bom que chegou agora o momento certo, né? Exatamente, exatamente. Tudo tem o seu tempo, né? Tudo tem sua hora, né? Tudo tem sua hora. Isso mesmo. E aí, eu assistindo alguma coisa sua, que eu não lembro o quê, você estava falando do ano do boi. Que esse ano, como é que é o negócio? É porque é o seguinte, eu gosto muito de astrologia, né? Eu gosto de acompanhar os signos, eu gosto de ver o que está acontecendo, e eu sempre olho também os signos da China, né? Da cultura chinesa. E para eles a gente está entrando agora no ano do boi. A gente está saindo do ano do rato. Então, o rato a gente vê mesmo como um bichinho bem pequenininho, mas que ele vai nos lugares mais sujinhos, né? Que ele não esconde nada dele, né? Até na cultura indiana, o rato é o transporte de Ganesh, né? E esse Ai, ano agora, a gente está entrando para, segundo o horóscopo chinês, a gente está entrando para o ano do boi. do E boi. o boi representa muito trabalho, muita força, mas representa Renovar, né? inteligência. Tirar, né? Exatamente. Ele que mexe na terra, né, que renova tudo ali, e ele traz a força mesmo, né, pro trabalho, né? É. Aí eu falei, aí quando eu assisti, eu falei assim, gente, vou dar uma cutucada no Afonso de novo para a gente voltar com o nosso projeto, né? Porque início de ano é aquela coisa da gente rever meta, né? O que que eu não fiz? O que que eu quero fazer, né? Aí eu falei, então acho que é um momento da gente estar conversando sobre isso, né? E a ideia que a gente inicialmente tinha já conversado era a questão mesmo do trabalho, do emprego, né? Porque época de pandemia, quer dizer, deu aquela revirada na vida de todo mundo, né?
Exatamente, Marilene. Na verdade, você acompanha a minha história, né? Tipo, eu tive a oportunidade de trabalhar junto com você, né? Aham. E eu tive que me reinventar há um tempo atrás, quando eu vim para Búzios, eu não tinha trabalho, não tinha família aqui, não conheço ninguém aqui, mas tinha vontade de permanecer aqui. Então eu tive que reinventar a minha vida profissional. E aí quando estava tudo bem encaminhado, né, ou caminhando, vem a pandemia, e aí eu volto a me reinventar mais uma vez, né? E estudando a Ayurveda, eu até já fiz até uma live sobre isso, mas eu acho que é até importante a gente repetir às vezes também. Estudando a Ayurveda, a gente aprende que todos os seres humanos, segundo os Vedas, né, os livros mais antigos do mundo, todos os seres humanos possuem 4 objetivos aqui na Terra. E esses objetivos, eles passam pela linha do trabalho, passam pela linha da profissão, né, e do que a gente chama de Dharma. Você já ouviu falar sobre esses 4 objetivos? Não, uma novidade aqui para mim. Pois é muito interessante a forma como eles colocam. Eles falam que todo mundo que vem na vida como um ser humano está aqui para realizar 4 objetivos. E aí esses objetivos têm os nomes em sânscrito, né? Mas a gente tenta traduzir para o português. O primeiro objetivo chama Artha, que significa prosperidade, e que é mesmo a busca pela prosperidade. Quando a gente fala em prosperidade, geralmente a gente pensa muito em dinheiro, né? Mas é também o dinheiro, mas é uma prosperidade um pouco maior, né? A Não gente é está só aqui, dinheiro, né? não é só o dinheiro, mas se a gente pensar, por exemplo, igual hoje a gente está conversando, eu com você, por telefone, a gente está online, a gente está à distância, está falando, isso tudo é prosperidade, né? Uhum. Então, essa é uma das buscas do ser humano. A segunda é um dos objetivos, é ser próspero. O segundo objetivo chama Kama. Você já deve ter escutado falar pelo menos de Kama Sutra. Ah, do Kama Sutra. Pois é, mas a palavra Kama, a gente pode traduzir ela como felicidade, que é o prazer também. Então, aí a gente já tem 2 objetivos, né? A gente tem o objetivo da prosperidade, de sermos pessoas prósperas. Prósperas. O segundo é Kama, de sermos pessoas felizes, de termos prazer. E aí começa a ter um grande problema, assim. Porque na sociedade como a gente vê hoje em dia, muitas pessoas acham que para ter prazer, para ter Kama, né, que é o prazer, e a felicidade, elas acham que é tendo dinheiro, acham que é tendo Artha. E começa a desassociar uma coisa da outra, né? Que o dinheiro e a prosperidade, ela só vem para a gente quando realmente a gente sente prazer no que a gente faz, Exatamente. né? E às vezes a gente precisa reinventar muitas vezes na vida mesmo para poder experimentar e ver o que a gente gosta de verdade, o que a gente nasceu para ser, né? E aí tem uma grande diferença entre trabalho e serviço, Serviço. Aham. né? E emprego, né? Que é a Emprego. oficialização não existe, né? O que oficializa aí o trabalho, né? E que muitas Exatamente. vezes as pessoas acabam ficando muito focadas no emprego, que, entre aspas, é um pouco mais seguro, né? Que as pessoas acham que tem uma segurança, só que esquece de olhar muitas vezes para as capacidades, né, natas que elas têm, pelas vocações. Então, isso acabou ficando esquecido, né? Então, esse é o terceiro passo que eles falam dos objetivos do ser humano. O Ah, terceiro passo para a cultura indiana, para o Ayurveda, é você encontrar Dharma. E Dharma é o que você nasceu para ser. para Assim, ser. o Dharma de todas as pessoas é o mesmo, é ser feliz. Mas cada pessoa tem o seu talento. Então, umas pessoas vão ser felizes sendo dona de casa, outras vão ser felizes sendo professores de yoga, outros vão ser felizes sendo psicólogos, outros vão ser, né? Cada um vai ter o seu próprio dharma. Só que aí acontece isso, né? Às vezes a gente passa
num concurso, por exemplo, para fazer uma função que talvez não é o que a gente gosta de fazer, mas a gente acredita que tem uma certa segurança e a gente do trabalho. É, é Né? Então, verdade. assim, uma coisa que eles falam muito na cultura indiana e no Ayurveda, que eu estudo muito, é que é como se a gente pensasse, por exemplo, nas células do nosso corpo. Né? Cada célula do nosso corpo tem uma função. Cada Uhum. uma tem um dom. Imagina se o neurônio, por exemplo, tentasse desenvolver a função, sei lá, do intestino ou do fígado. Alguma coisa ia dar errado aí nesse caminho, né? Com certeza. É. Então a gente tenta descobrir qual é o meu dom, o que que eu gosto de fazer na vida, o que que me dá prazer, para aí sim eu encontrar a prosperidade e Uhum. o prazer, a felicidade e ter esses outros passos, né? Isso mesmo, né? Eu trouxe até uma frase aqui que eu ganhei de presente da minha orientadora, inclusive ela está por aí, né? Ela é muito iluminada até na hora de dar presente, sabe? Então, ela sorteou umas frasezinhas, não foi a frase que saiu para mim, mas é uma frase que eu gosto muito, que é: um pássaro que repousa numa árvore nunca teme que o galho quebre, porque a sua confiança não é no galho, mas nas suas próprias asas. Eu amo essa frase, amo. É um autor desconhecido, eu até procurei hoje na internet, mas não achei, é desconhecido o autor. E aí, Afonso, eu penso assim que é muito importante, até nesse inicinho de ano, a gente trazer esse tema, porque às vezes as pessoas ficam tristes ou ficam numa situação que não é confortável para ela, talvez em função do dinheiro, ou talvez até em função de não buscar uma reflexão. O que é que eu posso fazer? Que outras atividades eu posso? Quais as capacidades que eu tenho, né? E a gente viu que na pandemia muitas pessoas se reinventaram, né? Começou a ficar feliz de, né? Vendendo alguma coisa, fazendo crochê, pintando, né? E eu acho isso muito, muito legal, né? Com Eu estou numa fase da minha vida muito feliz, né? Porque eu aposentei de repente, né? Você era até meu coordenador, eu fui pega de surpresa e de repente assim, eu fui fazer, não que eu não fizesse, porque eu amei trabalhar aonde eu trabalhei, né? Na prefeitura. Então, assim, o emprego ele é importante, mas eu nunca deixei de pensar que no meu trabalho, de investir no meu trabalho, né? Que eu acho isso muito importante, né? E a pandemia, como que foi para você, Marilene, essa questão de reinventar também o seu próprio trabalho? Pois é, eu sempre faço uma listinha dos meus projetos, né? Em 2020, fiz lá a minha listinha dos meus projetos. Nada aconteceu daquela listinha. Nada assim, né? Algumas coisas aconteceram. Mas foi um ano tão abençoado, assim. Por exemplo, estar aqui agora. Nunca na minha vida eu pensava que eu ia fazer live, que eu ia fazer trabalho online, em grupo, que as minhas constelações têm acontecido em grupo, individual também online. Então, assim, me colocou num desafio. E eu, mesmo com dor de barriga, nervosa, aflita, eu vou, né? E foi muito bom, né? Foi muito bom. Essa coisa que a gente tem de querer coordenar a nossa vida, né? Aí o universo vem e entrega uma coisa melhor do que aquilo que eu tinha planejado, né? Então, Exatamente. para mim foi bem, bem bacana,
porque eu me descobri de outras maneiras, né? E que bom que você se deu essa possibilidade de se descobrir de outras maneiras, né? Eu penso muito, e o que eu ouço muito quando eu converso com as pessoas, por exemplo, que eu recebo para praticar yoga comigo, os alunos, ou mesmo que vem para uma consulta de Ayurveda, eu olho muito para essa questão assim das pessoas, qual que é seu dom? E eu percebo que a maioria das pessoas não sabem qual é o dom, porque elas não param para olhar para dentro, né? E Exato. eu percebo que existem muitas formas de você saber qual é o seu dom, né? Você pode fazer um mapa astral, você pode fazer um retiro espiritual com foco em descobrir o seu dom, você pode fazer muitas coisas, né? Mas aí eu fico pensando assim, por que que a gente não se dá o direito da gente mesmo descobrir o nosso dom olhando para dentro? E por que a gente acabou de ter uma mensagem aqui, ó, ter coragem de viver o seu próprio dom e se descobrir, né? Por que que às vezes a gente não valoriza o nosso próprio dom e não coloca até um preço nele, né? E É não torne o nosso dom o nosso trabalho mesmo. Uhum. Eu É, recebo muitas pessoas falando isso, assim, eu não sei qual é a minha função, eu não sei o que que eu devo fazer, o que que me dá felicidade, eu não sei. Eu quero é passar no concurso, eu quero é ter o emprego na forma mais formal, né? A gente está vendo aqui, a Raquel está falando, eu não sei como descobrir meu dom. E aí, Marilene, você que é psicóloga, o que que você sabe o que eu sugere? penso, Afonso? Tá me ocorrendo aqui da questão do imediatismo, né? Querendo ou não, o emprego ele tem o seu valor no sentido assim, que ele veio valorizar o tempo da pessoa, organizou, né? Ela dentro de uma função que às vezes antes isso não acontecia, tá? Então ele tem o seu lugar e ele tem o seu valor, lógico, né? Eu, como você, a gente passou por empregos, tá? Mas o que eu vejo muito é da gente, às vezes, não saber caminhar em duas situações, né? Eu estava no emprego, mas eu também buscava o meu trabalho, manter aquilo que eu gostava de fazer, né? E no emprego, às vezes a gente consegue algumas coisas mais rápido, até porque todo mês aquele dinheirinho cai ali, o E dinheirão, você né? tem férias, Tem férias, tem né, várias coisas. Adoeceu, você recebe, tá lá, né? Então, tem várias vantagens que são boas, a gente não pode dizer que não seja, né? Mas a questão do trabalho, né, aí autônomo, vamos colocar, né, como eu e como você agora está aí, né, com a sua escola, depois você vai falar aí da sua escola de yoga online, precisa de muita persistência, né, Afonso? Porque eu estava vendo que outro dia você estava lá que o seu telefone caiu na água, né? isso. Aí eu tô vendo você lá andando, você falou, já tem 5 anos que você tá aí. Sim, 5 anos aqui, né, aqui em Búzios. Então quer dizer, olha só aí em Búzios é uma trajetória de 5 anos. Você não começou aí onde você está hoje, né? Então, as pessoas têm essa dificuldade de ir para a persistência. Muitas vezes elas ficam na insistência. Elas ficam ali fazendo aquilo, aquilo. Ah, não dá não, perdi a minha paciência, né? E não vai. E a persistência, ela é diferente, né? A persistência é olhar para o lado, olhar ao redor, fazer um pouquinho diferente, fazer de novo, fazer de novo, fazer de novo. Essa é a persistência, né? Marilene, muitas pessoas não sabem também, assim, né? Quando eu cheguei aqui em Búzios, na verdade, eu cheguei sem nada, né? Tipo, sem nada, com uma Aham. mala e falei, vou encarar isso. E fui, né, E Afonso? fui. E aí, quando eu cheguei, é claro que eu procurei locais para eu dar aula de yoga. E eu fiz um pequeno currículo e levava nos lugares, falando, olha, eu sou professor de yoga e tal, 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 tal.
E todo mundo, tá bom, deixa o currículo aí. Eu fui entregando. Eu queria um trabalho, eu queria que alguém me pagasse um salário para eu poder dar as minhas aulas de yoga. É Só que para eu você se percebi, né? exatamente, só que eu percebi que não ia rolar. Então, o que que eu comecei a fazer? Eu fiz uma. Voltou, voltou, voltou. Então, eu arrumei um emprego numa loja. Eu trabalhava numa loja e num restaurante, e eu conversei com o meu patrão na época, e eu falei assim, só que eu preciso dar aula de yoga. E eu sabia que aquele momento ali que eu estava trabalhando, numa loja, atrás de um balcão, não é desmerecendo de forma alguma ninguém, mas é porque eu pensava assim, eu tenho graduação, eu tenho pós-graduação, eu estudei pra caramba e estou trabalhando aqui vendendo coisas, sendo que eu poderia, tudo que eu estudei, eu poderia estar colocando em prática. Mas eu pensava assim, é transitório, é um momento. Eu preciso desse emprego nessa loja até que eu consiga desenvolver o meu dom. E o mais curioso é que isso também eu acho que é muito válido para as pessoas pensarem, é que aí de repente alguém assiste a live e fala assim, ah tá, mas eu trabalho numa escola e o meu dom é cozinhar, então agora eu vou largar e vou ficar só cozinhando. O imediatismo que você falou. E não, você pode pegar os seus dons e levar para a função que você já trabalha. Então eu Uhum. trabalhava, por exemplo, numa loja e no restaurante vegetariano. Então, assim, jogar o sapo na água, porque eu vendia os produtos indianos e eu vendia muito. Eu ganhava comissão no que eu vendia. Só que eu sabia, tipo, as pessoas vinham me visitar em Búzios e eu falava assim, olha, agora eu vou para o trabalho. Eu entrava às 6 da tarde e saía quando fechava a Rua das Pedras, tipo 2 horas da manhã, eu estava na loja vendendo. E no outro dia, 8 horas da manhã, eu estava com o rosto lavado e pronto para dar uma aula de yoga para 2 alunos, 3 alunos. Mas eu sabia que foi bem puxado, mas eu sabia que era uma fase e que essa Uhum. fase ia passar. E mesmo tendo o meu dom, o meu dharma, que é dar aula de yoga, e que eu já sei que é isso que eu gosto de fazer, e que eu estudo, que eu faço bem, que eu reconheço as minhas habilidades, eu sabia e eu tinha certeza que ia chegar o momento de eu me dedicar a isso, mas naquele momento não dava. Eu precisava de ter o seguro de ter um salário no final do mês para pagar as minhas contas. Né? Exatamente. É. Então, assim, é importante a gente ter essa capacidade de ampliar o leque, né, Afonso? Do leque de atuação. Porque quanto mais coisas eu sei fazer, né, a possibilidade de sobrevivência ela é muito maior, né? E conhecimento é uma coisa que ninguém rouba da gente, Exatamente. né? A minha mãe está aqui, a minha mãe tá aqui na live. Isso foi uma das coisas que ela sempre falou sobre isso, Ela né? faz isso. Ah, pois é. Então, assim, conhecimento é uma coisa que não ocupa lugar, vamos dizer assim, né? E ninguém tira da gente, né? Tem uma historinha, não é de conhecimento, não, mas eu acho tão bonitinha essa historinha. É sobre aquilo, sobre as outras pessoas comandarem a gente. É a história do Janjão Fortão e o Pinote Tracote. É uma história infantil. Que o Janjão, ele liderava todos os meninos da rua, ele era fortão, ele mandava os meninos, vocês fazem isso, aí todo mundo fazia, né? Agora faz aquilo, contava piada, todo mundo tinha que rir, se não risse, ele ficava bravo. Aí um dia ele notou que o Pinote não estava rindo das piadas dele. Aí ele falou, Pinote, como assim que você não está rindo das minhas piadas? Ele falou, não, eu estou rindo com o meu pensamento. Aí ele falou, não, então ria com a boca. Aí ele fez aquele sorriso amarelo assim, né? Aí toda vez que o Janjão contava piada, o Pinote fazia assim, aquele sorriso amarelo.
Aí ele ficava. Agora eu não sei se ele está rindo no pensamento ou se não está rindo, ficou na dúvida, né? Então, quer dizer, ninguém comanda aquilo a habilidade que eu tenho, né? Então, o conhecimento, ele faz isso com a gente também, né? Ele deixa a gente mais seguro. Eu sei que eu vou conseguir uma colocação. Nesse momento, eu vou fazer isso, né? Exatamente, exatamente. Eu E acho. daí eu bato muito na tecla a importância, por exemplo, do autoconhecimento, a importância da meditação, de você olhar para dentro para que você realmente reconheça as suas habilidades e ver para que caminho que você vai seguir, né? Porque é possível associar o trabalho com a felicidade, o trabalho com o prazer, e mesmo que seja o trabalho formal, né? Conforme eu falei, às vezes você trabalha numa escola e você reconhece que o seu dom é a cozinha. Mas dá para você fazer muita coisa, né? Dá para você fazer comidinhas e levar para as pessoas que trabalham com você. De repente você pode até vender um pouquinho dessas comidinhas e aos pouquinhos ir se preparando para você fazer o que você realmente deseja ser, né? O que você realmente deseja. Aham. E você fala igual a questão da meditação, eu comecei a entrar em contato com a meditação praticamente com você, né? E às vezes eu falo com os meus clientes, né? Eu bato muito nessa tecla de voltar, de acalmar, né? De se escutar, de ficar ali quietinho. E quando eu comecei a meditar, eu meditava 3 minutos. Aí o primeiro dia eu achei que o meu telefone eu não tinha clicado lá para os minutos andar, porque para mim eu já estava uns 15 minutos ali. Aí quando eu parei para olhar, tinha 2 minutos, já ia despertar o celular. Então, aí as pessoas falam, não, eu não tenho paciência, isso não é para mim. Isso é para todo mundo, né, Afonso? A gente está no mundo dessa correria. A pandemia até que ajudou as pessoas meio que voltarem para si. Mas, mesmo assim, as pessoas têm uma resistência de quietar, né, para se escutar, né? Para olhar para dentro, para tentar entender o que eu gosto de fazer. Dentro da cultura indiana, Marilene, eles falam muito sobre isso, dessa questão do Dharma, e que você precisa saber o seu Dharma para você realizar, né? Você precisa saber o que você veio fazer no mundo de verdade para você realizar isso, para você encontrar felicidade. E eles falam uma coisa que é muito legal, eles falam que a pessoa que tipo assim, quando a gente nasce, a gente recebe os presentes de Deus. E esses presentes são os nossos dons. E a pessoa que realiza o seu dom, né, que é realizar o seu Dharma, que ela faz o que ela veio, ela está protegida. É como se o universo inteiro. E isso, por exemplo, é a certeza de que eu sei qual é o meu Dharma, é a certeza que me fez, por exemplo, não, eu posso trabalhar numa loja até de madrugada por um período, porque eu sei que eu estou protegido. O universo vai organizar para que me ajude de alguma maneira a chegar no que eu sei fazer, né? E é exatamente o que você falou, o não imediatismo, o saber esperar, o saber o momento certo, né? Mas a gente tem que olhar para dentro, a gente tem que descobrir quais são os nossos dons. E aí, se você está protegido, o universo se organiza de uma maneira que a prosperidade vem junto. Ela vem junto. Eu quero até abrir um parêntese aqui. Eu tenho um sobrinho, eu tenho uma sobrinha que ela está fazendo veterinária. E ela, na pandemia, começou a fazer pinturas na parede. É lindo as pinturas que ela faz. Depois, quem estiver assistindo aí, entra no Instagram dela. Maria Alice Arte. É muito legal. Então, assim, ela é novinha, aí as pessoas ficam assim, Maria Alice, por que você vai fazer veterinária? Ela adora veterinária também. Por que você não vai para o mundo das artes? Não.
A arte, para mim, é um hobby. Eu vou ter ela como um hobby. Aí ela vai em Belo Horizonte pintar parede, vai em tudo quanto é lugar e faz umas pinturas lindas. E o outro é o meu sobrinho Breno, que é especial, que na pandemia ele tinha um emprego, mas Tem, parece que um hobby. Pronto, voltou. ele está em casa e vende os desenhos que ele faz numa folha A4. Várias pessoas compram e ele também tem um Instagram, que é o Quadros do Breno. Ah, já apareceu aqui embaixo, quadros do Breno. Olha só. Então, como que. E são pessoas assim, jovens ainda que estão iniciando, né? E aí hoje eu estava lembrando, tem uma escola que chama Escola Perestroika. Já viu falar? Do Não, Tiago Matos. É não. uma escola de metodologia criativa. Ele comenta o seguinte, que a nossa geração, né, um pouquinho antes de nós, né, tinha um trabalho só. Se a pessoa era motorista, ela era motorista. Se era médico, se era advogado, advogado. Agora nós estamos entrando numa era onde as pessoas não vão ter um trabalho só. Para começar, os trabalhos que tem hoje, daqui a um tempo não vai ter, né? E Exatamente. as pessoas não vão ter um trabalho só. O médico, ele vai ter o trabalho de médico, mas ele vai ter um hobby que ele vai tocar no barzinho de um amigo, né? Ele, não sei, ele vai diversificar o trabalho dele. Então, eu acho que é muito interessante como que, né, o próprio planeta já está se organizando. Talvez essa pandemia, né? Existe aí várias conversas, né? De que a pandemia é para a gente se colocar num outro plano de pensamento. Então, quer dizer, nós vamos precisar abrir nossa visão, né? Sim, sim, sim. E como que é interessante, né? Eu não sei se você já ouviu falar, Marilena, estou até com o meu notebook aberto aqui, sobre a Uhum. Universidade dos Pés Descalços. Você já ouviu falar sobre isso? É muito legal, e inclusive eu acredito que é a tendência mesmo que vai levar isso, né? Eu estou lendo um livro agora da Frida Kahlo, muito interessante, que é uma mulher que ela tem o dom da escrita e ela escreveu sobre a, a vida da Frida Kahlo, está muito legal, e aí eu lembrei disso agora. Essa Universidade dos Pés Descalços, inclusive tem isso na Índia, mas eu não sei se é exclusivo da Índia. Funciona assim, que hoje quando a gente vai para a faculdade, tem os doutores que vão falar de assuntos, e assuntos que às vezes eles nunca trabalharam com isso, né? Mas estudaram a teoria, eu conheço muita gente que estudou a teoria, nunca trabalhou com o negócio, e vai dar aula, né? Outras pessoas não. A faculdade dos pés descalços é assim, eles pegam uma pessoa que tem um dom, por exemplo, pegam uma senhora que faz cestas de palha, e aí eles avisam na faculdade, olha, nós vamos ter aula com aquela senhora lá da comunidade que faz cestas de palha. Então, tipo, a gente vai pagar ela para dar aula. Então eles vão pegando várias pessoas que têm dons, por exemplo, pega a sua sobrinha que sabe pintar parede, e aí eles falam assim, olha, vamos trazer ela esse período, nós vamos ter aula de pintar a parede, vamos pegar alguém, o dom da pessoa, e a pessoa vai ensinar o que ela sabe fazer como dom para as outras pessoas e ela vai ser remunerada por isso, né? E aí, uma dica que eu dou também para essa galera jovem que tem um dom e que fala, ah, é só hobby. Pode deixar como hobby, mas saiba também colocar o seu valor nas coisas, sabe? Porque eu, por exemplo, hoje eu vivo completamente do yoga. E a quantidade de vezes que eu escuto assim, ah, mas você só dá aula de yoga? Gente,
O que eu tenho que fazer no meu corpo, o tanto que eu tenho que estudar, o tanto de lugares que eu tenho que ir, o tanto de curso que eu tenho que fazer para passar um pouquinho de conhecimento, a preparação da aula, o treino que eu faço, não é brincadeira. Então, por mais que eu goste, que é um hobby, é um prazer, eu tenho que colocar um preço nisso, até para que as pessoas deem valor também no que eu faço, né? Com certeza, né? Tem todo um investimento, né, Afonso? É um investimento de energia, né? E está sempre buscando, né? E isso requer né, da pessoa esse propósito, né? De querer ir além. Porque não é fácil se manter. Talvez a questão do emprego fique nisso aí, né? Porque muitas vezes o emprego deixa a pessoa na forma, né? E aí ela às vezes não investe tanto nela, né? Uma vez, Marilene, eu fui. Oh, acho te contar isso, eu acho que eu nunca contei isso na internet. Eu fui Ah, fazer uma prova de um concurso lá na cidade de Barbacena. E tinha um salário bom e havia uma boa probabilidade de passar, porque o número de vagas era muito grande. E eu fui com a Ana Paula. E como a gente tem o nome, a Ana Paula também é terapeuta ocupacional, na época eu trabalhava como TO, mas eu já trabalhava com yoga, com essas coisas, eu estava em transição. Eu fui fazer o concurso e o marido da Ana Paula, o Rony, que nos levou. Quando nós sentamos na sala e a professora colocou a prova na minha frente, eu olhei para a prova e aí eu falei assim, eu não vou fazer essa prova. Aí eu fui chamei a moça que estava aplicando prova e falei com ela assim, olha que loucura. Eu falei assim, eu decidi que eu não vou fazer a prova. Ainda não tinha liberado para abrir, a prova estava em cima da mesa já. Aí eu falei com ela assim, eu decidi que eu não vou fazer essa prova. Aí ela falou assim, por quê? Eu falei assim, porque eu tenho medo de passar. E se eu passar, eu vou ter, eu me conheço, eu vou pegar esse cargo e eu vou morar em Barbacena pro resto da vida. Não tenho nada contra Barbacena, mas não é o que eu queria para minha vida. Aí ela foi e falou assim, ah, mas faz a prova, pelo menos vai marca um X aí no gabarito. Eu falei assim, não, eu não vou marcar não, porque senão vai dar que eu zerei a prova, vai ficar feio para mim ainda. Aí ela foi e falou assim, ó, mas você tem que aguardar pelo menos 15 minutos. Eu falei assim, não, eu vou sair. Aí ela foi e falou assim, não, você tem que ficar. Aí eu peguei a prova e fiz assim, rasguei a prova. E a prova não tinha começado. Aí todo mundo me olhou, inclusive a Ana Paula. Aí eu acho que a professora pensou assim, esse cara é maluco, né? Aí ela foi e falou assim, pode sair, pode sair, pode sair. Aí eu saí. Eu optei por não fazer essa prova porque eu poderia passar. E se eu passasse, eu me conheço, eu sei que eu poderia me engessar. E eu não ia, talvez, ter a coragem de abrir mão do bom salário que era, para poder fazer o que eu sempre acreditei, sabe? Que é o yoga, que é a meditação. E na época que eu comecei a dar aula de yoga e meditação, você lembra, porque a gente trabalhava junto, eu tinha um cargo na prefeitura, eu dava aula na faculdade, e quando eu falei para as pessoas assim, eu vou largar a faculdade e eu vou largar a prefeitura para dar aula de yoga, o que eu escutei é assim, nossa, você é maluco, você é doido, você é tem doido. cargos que muitas pessoas querem ter. E aí eu falava, mas meu cabelo tá caindo porque eu não sou feliz com isso. Tipo, eu tô ficando mais careca ainda, porque eu tô me obrigando, eu tô adoecendo, fazendo algo que tá me dando dinheiro, mas eu não é o que eu gosto, não é o que eu sei fazer, sabe? E aí sempre o trabalho para mim era algo muito pesado. Então, nessa época, eu rasguei a prova e falei, eu não vou fazer concurso mais. E eu fiz um concurso em Salvador para terapeuta ocupacional. Eu nunca conferi o resultado. Eu saí de Lafayette, fui lá em Salvador e fiz. Tinha muitas vagas. Eu nunca conferi o Só dá resultado. passeio, né? Pois é, eu aproveitei e dei um passeio mesmo. E fiz um concurso em Piranga também, que tinha uma vaga. E aí a minha estagiária passou, só que ela ainda não tinha formação, então, tipo, a vaga talvez seria minha, né, porque ela ainda não tinha concluído a faculdade, então talvez eles me chamariam. Mas eu falei com ela assim, vai o máximo que você puder, a gente ajuda o máximo para você pegar, porque eu sei que se eu pegasse, talvez eu ia me engessar naquele momento, sabe? Não é o meu perfil.
Pois é, você falando isso, me veio a ideia assim, como que a gente tem isso inserido na gente, né? Que você ir assim, eu vou, né? Eu tenho que fazer um concurso, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Porque fica parecendo que, como assim? Né? Não quer se colocar, não quer trabalhar, não quer ganhar dinheiro, e não é, né? Tá naquele lugar. Sim, a gente precisa de dinheiro, lógico, né? Mas também de estar bem naquilo que a gente faz. Pronto, voltou. Eu estou tentando segurar, eu acho que é o seu. Quando trava, eu fico falando um monte de coisa aqui até você voltar. Eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo domingo, e Ah, sábado, na verdade. Eu até postei nos meus stories. Eu fui fazer massagem numa pessoa, e aqui em Búzios vem gente do mundo inteiro, né? E assim, a gente recebe muitas propostas de trabalhar em muitos lugares. eu vi você falando E aqui, né? Eu ia te pedir para você contar. Ah, eu fazendo massagem, quando eu terminei de fazer a massagem, a pessoa falou assim comigo: Nossa, você quer ir morar em Portugal? Aí eu falei: Não, eu tô morando aqui, né? Tô bem aqui, tô feliz aqui. Pode ser que algum dia, mas agora não. E aí falou assim comigo: Mas por que você não vai para Portugal? Você vai ganhar muito dinheiro lá. Aí eu falei: Ah, é legal, mas assim, eu já tenho meu dinheiro aqui, né? Eu já trabalho aqui, eu já tenho né, o meu trabalho. Ah, mas eu acho que você devia ir, porque você vai ganhar muito dinheiro, você vai ter um carro maravilhoso, você vai ter não sei o quê. E aí eu perguntava para a pessoa assim, mas para quê? Para quê? Para que mais? Para que tanto mais, né? E aí eu lembrei de quando eu fui para a Índia, eu conheci um rapaz chamado Sachin, ele tinha a minha idade, e eu fiquei muito incomodado com o estilo de vida que ele tinha, né? Que chegava a ser até um pouco miséria, sabe? Assim. E aí só que eu não entendi ele na época. E eu falava assim, Sachin, vamos pro Brasil, você vai ganhar muito dinheiro. Aí ele falava, pra quê? Eu falava, pra você ter dinheiro. Pra quê? Pra você ter uma casa maravilhosa. E ele me perguntava assim, pra quê? Ah, pra você arrumar um bom casamento. Mas eu já tenho isso tudo aqui. Eu falei, eu sei, mas você vai ter muito dinheiro. E ele me perguntava assim, pra quê? Eu sou feliz aqui com as minhas coisas aqui. E na época eu pensei assim, tá vendo? Uma pessoa que não quer crescer. E não é que ele não quer crescer. Para ele tá legal do jeito que tá. É o que ele conhece, né? E são as escolhas dele também. E às vezes a gente acha que uma pessoa que não tá com o melhor telefone do mundo, com a roupa importada, com o sapato maravilhoso, com o carro do ano, que essa pessoa é uma pessoa que não deu certo na vida. E às vezes é muito ao contrário. Na maioria dos casos, são escolhas. é verdade. A pessoa faz uma opção por aquilo, né? Exatamente. De ter E uma vida geral, mais leve, mais tranquila. não, e geralmente porque já passou tanta turbulência na vida que fala, agora eu quero. Porque uma vez eu assisti uma reportagem, foi até acho que no. Como é que chama aquele programa que tem a sexta-feira na Globo? Globo Globo Repórter. Repórter. De pessoas que, por exemplo, empresários que saíram lá de São Paulo, não sei o quê, e arrumaram um lugarzinho aqui em Minas e estão lá mexendo na terra, né? E tudo. Por quê? Porque não quer barulho de nada, já correram, quer viver com aquilo que conquistaram, provavelmente, e vamos que vamos, é isso aí, Eu, né? como minha experiência, assim, eu passei por ter um trabalho com horário de entrada, com horário de saída, de ter que bater cartão, essa coisa toda, e eu vi que a mim não cabia mais, eu não dava conta, eu adoeço se fizer isso comigo, né? Tem uma mensagem aqui de alguém que acomodei pelas vantagens, eu tinha muitas vantagens na época, tinha um carro importado maravilhoso, um apartamento, né? Essas coisas todas, mas não me preenchia, né? E aí, mas eu passei pelo processo, eu experimentei e eu não fui no imediatismo que você falou. Eu fui aos pouquinhos construindo a minha carreira. E hoje, por exemplo, eu não tenho férias, porque se eu sumo do Instagram, eu não vendo. Eu não tenho férias,
Eu não tenho, por exemplo, 13º. Hoje eu tenho uma equipe que trabalha comigo, eu faço o pagamento de todo mundo e tal, mas eu sou empreendedor, tipo, se eu não trabalho, eu não tenho. Só que eu sou mais feliz assim. Porque eu consigo organizar o meu dia do jeito que eu quero, com a minha rotina, de fazer as coisas que eu gosto, de ler um livro, de ir na praia, de fazer o que eu gosto. Mas são escolhas mesmo. E tem hora que não é fácil, né? Fazer, ir pelo lado, né? Da escolha, daquilo que é mais desafiador, né? A gente às vezes fica muito atento naquilo que é mais garantido, entre aspas, porque não existe garantia no mundo em momento nenhum, né? Então, é muito importante, nesse início de ano, as pessoas, né, reverem, né, como é que está aí a questão do trabalho, do emprego, né, que é muito bom trabalhar, mas é muito bom a gente também sentir feliz com aquilo que faz, né, e eu vejo que é uma bênção quando a gente consegue isso. Eu estou num momento muito feliz de estar podendo fazer o meu trabalho, né? Também tem a minha rotina, né? Hora vou no consultório, hora fico em casa. Agora eu estou plantando nessa pandemia, resolvi plantar a minha hortinha. Estamos pré-veganas, eu e a Verônica. Maravilha! Culpa sua, porque eu fui assistir aquela live sua com o. Como é O que chama aquele? Oberon, Com o Oberon. Herói. Aí, gente, eu acabei de ouvir aquela live, eu falei, eu vou parar com esse negócio de comida de animal. Aí, na hora do almoço, a Verônica fala, mãe, eu não vou ser só vegetariana, não, agora vou ser vegana. E aí, pronto, entramos para o mundo vegano. Um desafio, né? Mas estamos indo. E você tá ligada que a gente está falando sobre isso de trabalho, por exemplo, eu já encontrei meu Dharma, eu estou ali trabalhando com Ayurveda e com Yoga, né, dando as minhas aulas de Yoga, oferecendo curso de formação de instrutor, aproveitando para já fazer a propaganda também, né, mas eu estou fazendo outra faculdade, eu estou fazendo a Eu faculdade de vi nutrição, de nutrição. exatamente para ajudar as pessoas que querem ser veganas a ser vegano com saúde, tudo direitinho, fazer a transição certinha. Então é isso, assim, a gente tem muitos dons dentro da gente, a gente precisa aproveitar o que você falou, aproveitar o começo do ano, olhar para dentro, ver de verdade quais são os meus dons, eu pergunto para as pessoas assim, o que você faz que te dá prazer, que você nem percebe que o tempo passou. E É verdade. ninguém precisa largar o emprego, eu escutei a live, então eu tenho que largar meu emprego. Não, não precisa largar. Começa a fazer alguma coisa paralelo, vai apresentando para as pessoas do seu próprio trabalho, as coisinhas devagar, e vai colocando, e vai investindo no outro, até o momento que você pode falar tchau, se for o seu desejo. Agora, se você vai se encaixar também no emprego, que tem um horário de entrar e sair, que você veste uma gravatinha, maravilha, a gente precisa dessas pessoas também, né? Uhum. Até assim, para fechar, que eu quero que você fale aí da sua escola. Tá Só bom. abrindo aí a questão do ousar e arriscar, que às vezes eu comento muito com meus clientes, porque a pessoa fala assim, ouvi o Afonso como ele lê lá, então quer dizer, amanhã eu já não volto no meu emprego, eu vou para a vida, né? Isso é arriscar. Tá? Eu fecho o olho e jogo, não sei se lá embaixo tem pedra, o que que tem. E o ousar já é eu conseguir ir fazendo aquilo que eu quero, né? Me colocando em desafios, buscando o que que eu gosto e fazendo e realizando, né? Então, essas duas palavrinhas, elas são muito importantes. Porque às vezes a pessoa fala, eu troquei de emprego, não deu certo. Porque às vezes se jogou sem olhar, sem, né, ter um cuidado. E realmente a gente tem comprometimento com as contas. Então, quer dizer, não dá também para dar uma de doido e sair, né? O que a gente está colocando não é levantando a bandeira da doideira, né? Não, é de olhar, né? E ir aos poucos escalando uma outra forma de chegar no topo, né?
Muito importante isso que você falou, Marilene. Eu, por exemplo, aqui em Búzios, por ser uma cidade turística, eu já conheci muita gente que abriu mão de muitas coisas, inclusive em outros países, vieram para cá e não deu certo, Não deu certo. né? Eu vim, mas quando eu vim, eu trouxe a minha mala, mas eu trouxe a minha bagagem de estudo junto comigo. Com Né? certeza. Eu sabia que é uma cidade que tem a tendência ali do yoga, pela questão do budismo, que tem muita pegada da meditação, tem as massagens que eu faço. Então eu pensei, eu não, né, foi um risco calculado, né? E É. aí a questão do ousar e do arriscar muito é, Luciano. Pronto, destravou. Eu estava Ah, lendo as Afonso, conversas do povo. aqui, conta da sua escola antes que o trem tufe. Antes Conta que aí da sua acaba, né? escola e Viu, do vocês curso, viram né? que ela é mineira mesmo. Antes que o trem pufe, tá vendo? É de Lafayette, é mineira É mesmo. de Uai. Você é. Outro dia eu peguei uma carona e o cara falou comigo assim: Você é paulista? Eu falei: Não, mas você tem sotaque paulista. Aí sem querer eu falei assim: Uai, você acha? Ele falou: Ah, não, você é mineiro. Logo entregou, né? Entreguei de cara. Então, porque muita gente também me pergunta sobre isso, Marilene, assim, mas você vive de yoga? E eu vivo de yoga, né? E aí eu tento buscar com o meu trabalho dar o máximo de qualidade de vida para as pessoas no sentido físico, no sentido energético, no sentido emocional, no sentido mental e no sentido espiritual, que é o que o yoga pode fornecer para a gente. E aí eu tenho a equipe de trabalho, né, da minha escola online, que é o casachante.com.br, e eu falei, cara, por que que a gente não pode dar para essas pessoas também prosperidade? Por que elas não podem ter também esse trabalho? Então eu organizei o curso de formação de instrutores de yoga, que as inscrições estão acabando, termina dia 31 agora, porque o curso já começa agora em fevereiro, e eu vou dar o curso todo online. Eu já trabalho com curso presencial, inclusive eu tenho uma turma de formação em Lafayette e outra turma em Búzios, mas a pandemia organizou de uma maneira que a gente viu que era possível fazer online. E aí eu vou ensinar para as pessoas, né, como dar aula de yoga, para que elas também possam. Então, tipo, você pode trabalhar num banco, você pode trabalhar numa cozinha, você pode ser dona de casa e você pode também desenvolver sua carreira sendo professor. Então a ideia é essa, assim, tanto para quem já é formado em yoga, como para quem não é ainda, para quem é iniciante no yoga, ou para quem já está lá na frente. A gente vai estudar passo a passo. Eu organizei o curso de uma maneira como eu gostaria que os professores tivessem me passado, sabe? Às vezes a gente faz uns cursos com os indianos e eles falam numa naturalidade uns temas que a gente nem sabe o que que é. Nem Então eu sabe. coloquei lá de baixo, do básico, até a formação. E o curso tem duração de 10 meses. Vai ser um curso muito interessante. A Poli Porto está aqui, ó, tá falando que está na turma. Vai Ai, que estudar com a gente. eu desejo sucesso, que dê tudo certo aí, né? Que bombe aí o seu curso e que as pessoas tenham essa oportunidade de ampliar o leque de atuação, né? Que aí vai ficando, a vida vai ficando mais gostosa, mais leve, E né? como você disse lá no início, você passa a confiar nas suas asas e não no galho que você está apoiado, né? Né? Quebrou o galho, caiu um emprego, opa, vamos bater asinha para outros lados. Sem lamentar, sem reclamar e confiando nos dons, né? Exatamente. Afonso, eu quero te agradecer com essa Eu que te agradeço. correria, né? Você ter arrumado um tempo aí para a gente levar esse assunto aí para as pessoas, né? Eu que te Então, assim, agradeço muito. não está aqui batendo martelo em nada, é só uma ideia que a gente, né, tem. Estamos abertos aí para mais opiniões, né? Isso mesmo. Quando vier por aqui, né, dá um toque, tá bom? Finalzinho de fevereiro eu tô aí. Ah, então tá bom. Então Tá dá um bom? alô, tá bom?
Combinado. Marilene, muito obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo que ficou presente aqui com a gente, batendo esse papo, ouvindo a gente conversar. A gente não leu tantas mensagens, né? Não deu para ler de todo mundo. Eu não consigo ler. Tá. Eu vi um monte de mensagens. Tô aqui. Que tá aqui anotando para mim. Ah, muito bom. Então depois você responde aí nos seus stories as perguntinhas que foram aparecendo também. E muito obrigado. Obrigado mesmo pelo convite. Para mim é sempre um prazer em ter essa ligação com Lafayette tão grande que eu tenho. Eu gosto muito da cidade, uma cidade também que eu cresci pra caramba. E muito obrigado. Obrigado mesmo pelo convite, viu? E que a gente possa desenvolver os nossos dons e a gente pode manter o nosso trabalhinho, quem tem um trabalhinho, e desenvolver paralelamente os dons. E mais alguma coisa. Exatamente. Construir as nossas asinhas. Isso mesmo. Então tá, Afonso. Bom descanso aí para você. Obrigado. Então tá. Um Até a beijo. Até. Eu agora. Ei, Verônica. Oi! Saudade de vocês, viu? Saudade também, muita saudade. Tomara que a gente Pois é, possa se ver logo. Assim que passar a pandemia, vem tomar um banho de mar. Isso, vou sim. Tá Pode bom? deixar. Um beijo, gente. Tchau. 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 Eu não sei como sair desse. Eu também não estou sabendo, eu estou tentando sair porque antes agora atualizou. E antes era mais fácil. Eu acho que é aqui. Vamos tentar salvar aqui, Afonso. Tá bom, eu não sei mais sair. Parece que eles atualizaram o. Não sei. Eu vou tentar clicar no xizinho, vamos ver. Tá bom. Ah, isso. Pronto, agora vai encerrar. Tá bom, obrigado, gente. Tchau.